é uma consequência, né? Você não ter hierarquia mais vai acabar sendo uma consequência desse processo e não o propósito desse processo de transformação. Você começa dando transparência organizacional, não é? Então, quando você propõe que as pessoas participem da gestão, a primeira coisa que você deve estabelecer é um vínculo de confiança. Porque, sei lá, os acionistas confiam nos gestores, por que não confiariam nas outras pessoas? O que eles têm de diferente? Então, quando você começa a promover transparência organizacional, você conta para as pessoas que elas também são dignas de confiança. E, em troca, elas apresentam um comportamento mais responsável. Esse é um ponto crítico. Trabalhar a transparência organizacional não é uma coisa que resolve de segunda para terça, né? É um processo de abertura, de muita conversa, de fazer as pessoas entenderem o que os gestores já entendem hoje, ou já sabem hoje, porque muita gente não foi exposto a oportunidades que os gestores foram expostos, né? Por isso não conseguiram aprender ou entender determinadas coisas. Então, promover transparência é um primeiro passo, porque a transparência vai habilitar uma outra coisa importantíssima nesse processo, que é a autonomia de atuação. É começar a ajudar as pessoas a se desenvolverem em suas autonomias, para que elas consigam, então, independente de um gestor, tomarem decisões com seus pares para poder fazer a gestão da empresa de forma conjunta. E aí você amplia a capacidade da sua empresa, que antes era restrita à cabeça de poucas pessoas a um processo, para a capacidade das pessoas que você contratou. E aí métodos ágeis, como a gente vem discutindo, e todas as outras práticas de facilitação suportam muito bem esse processo. Olha aí. Aí que está o vínculo. Então, o primeiro passo que o Matheus falou é promover a transparência. Sensacional, Matheus, concorda em gênero, número e grau. Viu, Wagner? Aí tem outra pergunta aqui, ó. Aproveitando que o pessoal está fazendo, vamos perguntando. Departamentos são silos, né? Não seria ideal agrupar as pessoas por value stream e as especificidades serem tratadas como chapters? Com certeza. Essa é uma abordagem boa por um motivo, né? A gestão tradicional organiza a empresa olhando para dentro. Então, eu quero distribuir as pessoas de acordo com os processos de trabalho que eu tenho. E aí eu estabeleço silos e relações de poder e hierarquia em busca de uma eficiência de execução. Então, isso funcionou muito bem até metade do século passado, né? Respondia bem ao cenário de mercado, aos desafios que existiam. Hoje, a gente precisa organizar a empresa para fora. Então, se eu penso nos valores que eu gero para o mercado, para os clientes, e começo a criar uma estrutura organizacional direcionada para fora, hierarquia perde completamente o sentido, né? Então, você começa a ter uma estrutura organizacional mais flexível, mais ágil, no sentido de se adaptar às mudanças de mercado, e mais distribuída. Por isso, chapters, de repente, né, outros tipos de estrutura que temos hoje. Então, faz todo sentido a gente pensar dessa maneira, porque aí a gente está buscando eficácia, né? Eu quero olhar para fora e quero organizar minha empresa de acordo com o que está fora, para poder atender o mercado com inovações ou com valor diferenciado e aí ter uma competitividade diferente. Matheus, o que você quer dizer com organizar a empresa para fora? É muito comum, por exemplo, olha, a gente tem planos de carreira, a gente tem cargos, a gente tem privilégios como uma vaga no estacionamento, um escritório privativo, um computador ou um carro que a empresa nos concedeu porque eu sou gestor. A gente tem toda uma política interna, a gente tem um monte de historinha de avaliação de desempenho relacionada a isso, mas quem importa estar lá fora é o cliente, e o cliente não quer nem saber dessas coisas. Então, isso tudo para o mercado é uma distração enorme. A gente fica olhando para dentro da empresa, jogando joguinhos de poder e de quem vai ser promovido, enquanto o cliente está lá fora esperando. Então, se eu paro de jogar o jogo enviesado para dentro e crio um jogo enviesado para fora, ou seja, vence aquele que atender melhor o cliente. Vence aquele, é promovido aquele que conseguiu uma inovação de impacto no negócio e de acordo com o propósito que a organização tem. Se eu começo a jogar esse jogo, as pessoas começam a jogar assim. É que as estruturas de hoje fazem as pessoas olharem para dentro porque é a estrutura de hoje. Né? Se você muda a forma de participar na organização, o comportamento das pessoas muda e aí a empresa começa a se organizar, a se estruturar para fora, mais alinhada ao que o mercado espera.